Dois valendo. Fala, atletas, tudo bem? Iniciando aqui mais uma reunião Ritmos. A gente vai estar na nossa sala fechada, exclusiva com os atletas Ritmos, que vão poder tirar as dúvidas deles aqui em tempo real. E vocês vão assistir a gente no YouTube um pouco mais tarde. O tema de hoje vai ser os Ls, né? Limiares, né? De frequência cardíaca, potência, limiar de lactato, ritmo. Vamos falar também sobre o empilhamento de bons treinos, qual que é esse conceito e a importância de você treinar no mínimo 5 minutos por dia, né? Pode parecer um tempo aí irrelevante, mas vocês vão ver que tem muitos benefícios por trás disso. Você abriu a sala? Já iniciei e mandei o link no grupo aí. Ah, você mandou? Aqui no abriu o WhatsApp aqui. Bom, gente, primeiro a gente fica bem feliz que está tendo uma movimentação legal no YouTube, né? Teve uma progressão aí no número de visualizações, isso é muito importante para a gente. É muito interessante que, se você ainda não segue, de repente você, principalmente os alunos, né? Se você é aluno e ainda não segue, já segue o nosso canal do YouTube. Sempre que tiver um vídeo, deixa um comentário, qualquer comentário, porque pra gente é importante, né? Tem aquela questão da entrega do YouTube. Então é importante que você faça algum comentário. Compartilha, nem que seja no grupo da assessoria mesmo, para dar uma movimentada, uma engajada no vídeo. Encaminha para o amigo também, que de repente é também do esportes de endurance, porque principalmente esses últimos vídeos que nós falamos sobre treinos leves, né, a base, na verdade, do treino de endurance, que é treinos leves, eu acho que são que as pessoas negligenciam bastante, deixam de fazer porque não acham importante ou porque não sabem como que funciona a estrutura, a importância. Então eu acho que são vídeos, agora apareceu para mim, então são vídeos extremamente ricos em conteúdo que vocês podem compartilhar, porque com certeza vai estar ajudando bastante o coleguinha a entender um pouquinho mais aí sobre treinamento de endurance, né? Autoriza aí. Perfeito. Deixa eu já compartilhar a tela do Training Peaks aqui também. Permitir. Opa. Você desliga o seu ou desliga o meu? Desligou aí? Calma aí, só tirar o som. Pronto. Simbora, deixa eu abrir aqui o roteiro. Aí eu fiquei de te mandar e não te mandei. Deixa eu te mandar o roteiro aqui. Gente, vamos lá. Primeiro ponto que a gente vai... Deixa eu só encaminhar para você aqui. Primeiro ponto que a gente vai falar sobre os limiares é que eu não consigo fazer tudo ao mesmo tempo aqui. Peraí, tenho que parar aqui para te mandar. É monotarefa. Não dá para mascar chiclete e andar na rua que já... Pronto, te mandei no... O tique e o teco já fica doido. Te mandei aí o roteiro. Foi? Vamos lá. Primeiro ponto que a gente precisa entender é que cada uma valência nossa, né, cada uma linha, vamos dizer assim, cada uma linha fisiológica é valência mesmo, eu não sei a explicação da valência, mas cada uma das valências nossas, ela tem um limite ali. Então, por exemplo, não quer dizer que o seu limiar, ou seja, o seu teto ali, o seu máximo, limiar de frequência cardíaca, ele vai ser o mesmo de potência, o mesmo de velocidade, o mesmo de pace, né, e por aí vai. Então, a gente tem vários tipos de valência ali, vários tipos de estrutura. Então, quando a gente avalia o limiar de frequência cardíaca, não necessariamente ele vai ser compatível com o limiar de pace, por aí vai. Então a gente vai primeiro quebrar todos esses. Então a gente vai falar primeiro do limiar de frequência cardíaca, que eu acho que é o mais utilizado. Não são todos os relógios. Relógios. Não são todos os relógios que tem ainda o medidor de potência, né, no relógio. Agora virou moda, um monte de relógio, mesmo os mais simples da Garmin, agora já eles estão vindo com... Já os de entrada já tem o potenciômetro no relógio. Não é 100% preciso, isso é importante. Acho que você não fechou. Não estava sem chave. Tá aqui, ó. É a da bicicletinha. Não são todos que tem, mas a maioria hoje eles têm. Uma das vantagens que eu vejo no medidor de potência, no sensor, na verdade, de potência do relógio, é o treino na esteira. Porque aí
traz um pouquinho, fica mais acertado. Você que está com o relógio, Sim. Os meus não tem ainda. Você já testou? Não tanto, não encaixa tanto, mas encaixa melhor do que o pace. Né? Porque você está na esteira, você mexe o braço ali. O pace, eu até recomendo nunca levar em consideração o pace na esteira, porque ele dá muito. Inclusive, a potência está relacionada ao movimento do braço também, por isso dá uma certa variação, mas é bem melhor do que o pace. Tá. Então vamos lá. Primeiro, limiar de frequência cardíaca, ou o L1. Basicamente, para que você identifique o seu L1, é quando você passa, você está andando. Vamos pensar ali numa caminhada, né? Pensando num atleta mediano, né? Você está fazendo uma caminhada, você consegue falar uma frase, né, inteirinha. Como que o seu professor falava? Moro para lá de Paranapiacaba. Isso, perfeito. Se você consegue pronunciar tudo isso sem ter que dar nenhum tipo de respiração, provavelmente você ainda não entrou no limiar 1, que seria a zona 2. Gente, isso é subjetivo, tá? Isso é um aproximado, são testes de campo ali, aproximado. Só no laboratório que você vai conseguir realmente ser mais preciso. E ainda assim, tem alguns erros, mas só num teste cardiopulmonar, né, com a máscara aqui, que você vai realmente conseguir identificar onde é o seu L1, o seu L2 ventilatório, de frequência cardíaca. Terminei já. Essa parte acho que já matou. Sucesso. Isso, de frequência cardíaca é isso. Onde identificar essa... Troca? Não, essa zona relacionada ao pace. Seria basicamente uma Z2 próximo da Z3. É uma Z2 o teto da alta. Z2 ali, Isso. né? O limite da Z2. Se você estiver utilizando só frequência cardíaca como referência, a literatura recomenda que fique ali entre 70 e 80, mas eu achei muito 80. Eu acho que, olhando os dados dos nossos atletas, seria muito 80. Acho que 75%... Eu acho que o que muda é o protocolo que usa, de 5 ou 7 zonas. A porcentagem altera também. De repente, o protocolo que ele está usando, se for de 5 zonas... Mas eu acho que não, sabe por quê? Agora criou até uma dúvida. Depois a gente até avalia isso. Porque mesmo o protocolo do Ed Kogan de 7 zonas, ele utiliza só 5 zonas, tá? As outras 2 zonas, elas são zonas de sprint, zonas submáxima. Na velocidade, né? Isso. Então, curioso. Mas eu acho que a frequência cardíaca você não tem mais tanto controle na zona alta. Passou da zona 5, você não tem mais tanto controle, não consegue sustentar a zona 5B. Sim, ali. Porque já extrapolou. Isso, já passou do limiar. Mas é um ponto aí. Mesmo a gente estudando antes, a gente discute aqui. Mas é um ponto interessante para depois a gente rever isso, não sei. Mas enfim, resumindo então, L1 da frequência cardíaca seria o seu teto, né, da sua Z2, próximo ali numa Z3, ou seja, um pouquinho abaixo da que a gente fala tanto, da zona cinza. Por que é tão importante esse limiar 1, né, de frequência cardíaca? Porque esse ponto, a gente na verdade não tem tanto acúmulo do famoso lactato. Então, ou seja, não é um treino que ele inflama muito, não é um treino que desgasta muito, né, se você respeitar, né? Treino predominante de uso de gordura. Isso, né? Então, ou seja, a gente consegue, basicamente, você consegue fazer um treino, se bem condicionado, um atleta intermediário ali, é um treino que você consegue, pensando na corrida, rodar 2 horas e meia, 3 horas e terminar teoricamente tranquilo. Limiar de pace. É a mesma ideia, só que levando em consideração a velocidade, a questão mecânica, então, do atleta. Ou seja, apagou aqui para mim. Ou seja, seria também uma Z2 raspando uma Z3, só que aí ela já leva em consideração velocidade, leva em consideração a mecânica ali do movimento. E por último, que seria a potência, né, que é o que a gente falou lá no começo, que aí leva em consideração a potência. Vamos pensar na potência não só na corrida, mas vamos pensar no ciclismo. Ela deve levar em consideração um ponto no qual já está difícil.
Só que ainda assim ele é muito sustentado, né? Então seria um Z2 também, um Z2 alto, mas eu falo que a Z2, o limiar do ciclismo, diferente do da corrida, ele já começa a doer mais a perna. Ele já é mais dolorido, assim. Por exemplo, o que eu quero trazer para vocês? Que quando a gente pensa numa Z2 da corrida, é muito confortável. Uma Z2 na bike já não é tão confortável assim. Mais desafiador, né? Já é mais desafiador, já você está colocando um pouco mais de força do que na corrida. Porque tem aquela questão de esforço, de força mesmo. Lembra que a corrida a gente consome mais oxigênio, naturalmente a gente está ativando mais músculos, né? Isso, a corrida, perdão, o ciclismo fica mais ativado o grupo muscular ali, então a não ser para um atleta pró. Mas para o iniciante, a Z2 ela já não é algo tão pensando em potência, tá? Se levar em consideração a frequência cardíaca, aí tudo bem, aí vai estar tranquilo. Mas um atleta de intermediário a iniciante, um Z2 de potência, já eu digo por mim, dependendo já do é desafiador. dia, eu acho difícil, dependendo do dia. Rodar 2 horas, por exemplo, em Z2, dependendo do dia, já é desafiador. Principalmente se você fez um treino de musculação e por aí vai. Tá fadigado, né? Isso. Então, os limiares eu acredito que a gente conseguiu só explicar. Pegando um gancho aí do limiar, sendo bem breve, tá? Porque o Nailson comentou, é bem importante, os limiares, por mais que sejam complementares um ao outro, são totalmente independentes. Por exemplo, foi até um tema do grupo esses dias, que um atleta mandou para mim que estava tentando chegar no pace, estava um treino na frequência cardíaca, mas não conseguia chegar no pace programado. O Turning Peaks, quando a gente coloca um treino, programa um treino na frequência cardíaca, ele faz uma estimativa de pace relacionado à zona. Então fica ali, Z3 da frequência cardíaca, ele tenta puxar algo parecido na Z3 do pace. Só que a frequência cardíaca leva em consideração tudo que você tem ali dentro. A fadiga, o estresse, o sono, a hidratação, a suplementação. Então, se tudo isso não tiver encaixado, acumulado, sei lá, com uma semana que você precisa se recuperar, seu pace vai ficar muito mais alto você mantendo aquela frequência. Então, você tá ali no treino de frequência cardíaca, esquece o pace, deixa só na tela do número da frequência cardíaca e segue. E outra dúvida também que já tinha surgido há um tempo é por que a gente não tem limiar de velocidade na bike. Usa mais potência ou frequência cardíaca. A gente até dá para utilizar se você tiver um controle. Necessita de um ambiente muito controlado, porque a bike é influenciada por subida, descida, vento. Não que a corrida não seja, mas é num grau muito menor. Você tem uma variação muito menor com vento, por exemplo. Na corrida você está muito mais exposto. Então, corrida, majoritariamente ali a gente vai usar a potência, a frequência cardíaca, o limiar de lactato, né? Quem atletas mais pró já tem essa métrica para ir trabalhando. Acrescentamos, acho que parte de limiares. Fechou limiares. Lembrando que a gente está falando do limiar 1 e existe o limiar 2, tá? Basicamente, resumindo de novo, depois até a gente pode cortar só essa parte. Resumindo, o limiar 1 é quando deixa de ser extremamente fácil e passa a ser a janela de baixo do moderado. Ele é um moderado, mas ainda muito fácil, tá? Falando assim de uma maneira mais simplória, né? Então é um moderado fácil, um moderado abaixo do moderado, isso se torna o L1, limiar 1. Lembrando que todos os limiares, para ele ser bem avaliado, ele precisa ser avaliado num laboratório, seja através do lactato, ou seja, o limiar 1, 2 milimoles de lactato, e o limiar 2, de 4 milimoles, né? Acima de 4. 4 milimoles de lactato no sangue. Eles vão medir. O que é o lactato no sangue? Resumindo assim. Quando você está usando mais glicogênio muscular, quando o corpo faz essa quebra do glicogênio para gerar energia, ele acaba gerando subprodutos. Um desses subprodutos é o ácido lático. Como o nome já diz, ele é um ácido. Então, ele em excesso na musculatura, ele começa a deixar os músculos rígidos e não permite e atrasa um pouco a contração muscular. É aí que a gente quebra. Além de estar usando muito glicogênio, acaba o estoque de glicogênio, junta tudo isso e vira uma bagunça.
por isso que em zonas altas a gente tem uma janela bem mais curta para trabalhar. Beleza? É isso, acho que foi. Questões de limiar, questão do limiar, acho que Limiar. foi. Vamos lá, segundo ponto, que eu acho que esse é um dos pontos mais interessantes na minha visão, que é a questão do treinar com frequência, mas eu não preciso necessariamente treinar 30 minutos, 40 minutos. Se for possível só fazer um treino de 5 minutos, vale a pena, não vale? Quais benefícios, quais malefícios? Malefício não vai ter com certeza. Mas será que é viável? Vamos lá, coloca seu ponto de vista de novo. Detalhe, eu não quero seu ponto de vista levando em consideração fisiologia, já tá, aí não vale. Eu quero a relação pessoal, tipo, tá. o porquê e se é difícil. Começando, você tem só 60 dias direto. Você tem só 10 minutos para treinar. Hoje existe um treino de 40 minutos, você não vai conseguir entregar aquele treino glamouroso porque você só tem 10 minutos. Putz, não vale a pena nem colocar um tênis. Novamente, fisiologicamente falando, 5, 10 minutos não vai fazer tanta diferença dependendo da atividade. Só que no mental, isso é muito importante. Você quebrou aquela barreira da dificuldade para fazer atividade. Isso num dia difícil, num dia desafiador. Perfeito. Nos dias exatamente esse ponto. Nos dias que você estiver se sentindo bem, vai ser super fácil você levantar e fazer seu treino. Esquecer um pouquinho a parte sexy do treino, né? A parte glamurosa, que é aquele treino intervalado, bonito, com ritmo bom, com pace bom, e dar valor também àqueles treinos mais curtos. A Fabi, nossa atleta, falou, putz, estava enrolada e tal, ela tá com uns problemas aí em geral, que não tá conseguindo entregar 100% dos treinos. Eu tinha 20 minutos com ele, eu falei, Fabi, a gente fica muito mais feliz quando o atleta tem 20 minutos e entrega, do que quando pula o treino para fazer um treino muito bem feito no outro dia. Perfeito. Então nota 10 para quem respeita. Sua frase, por gentileza. Foco nas possibilidades. Respeita o foco nas possibilidades. Não, matou a pau, era isso mesmo. Lógico que eu tendenciei, né? Eu arrastei para essa resposta. Mas era exatamente isso. Porque o que as pessoas não levam em consideração, e que é um dos pontos mais importantes do treino, eu digo por mim, eu treino desde os 8 anos, eu tô com 42 anos, e eu acho que eu nunca fiquei mais do que, 2 dias, talvez, sem treinar. Mesmo eu machucado, quando eu fraturei a clavícula, a Aline chegava, na época eu morava sozinho, a Aline ia me visitar, chegava lá no apartamento, eu tava no rolo, amarrava o braço e tava pedalando, fazia 20, 25 minutos de pedal. O que acontece? As pessoas não levam em consideração o acumulado. Sim. Elas levam em consideração que depois, inclusive, a gente vai tocar nesse tema, elas levam em consideração um treino bom. E quando você vê uma pessoa performando, e aí eu não estou falando só de performance de super atletas, eu digo uma pessoa que chega com 60 anos, andando bem, com uma boa qualidade física, 70, 80 anos, autonomia, ali ativo, né? Provavelmente essa pessoa não fez um treino por mês, super treino. Ela fez um acumulado, não só de treinos, mas de atividade física. Eu tenho como exemplo a minha sogra mesmo, a dona Célia, é extremamente ativa. E aí outro dia a gente até estava comentando, eu e a Aline, estava falando sobre isso. Estava falando que se você leva em consideração a quantidade de atividade que ela faz, ela é muito mais ativa do que alunos que treinam 2 vezes na semana e fazem só aqueles... Sim. 1 hora de treino 2 vezes na semana e só. Então, por isso que é importante que você leve em consideração o acumulado. Se você faz todos os dias, por exemplo, 5, 10 minutos, e aí uma vez ou outra você faz o super treino... Elite. Eu acho que é legal também deixar claro para a galera um ponto importante, porque a gente costuma considerar treino só aquela atividade que é aplicável, replicável, controlada, você consegue... Mas, por exemplo, o Nailson nunca ficou mais de 3 dias sem treinar. Só que ele contou também no dia que ele estava, estava com o braço machucado, ao invés de ir de carro para algum lugar, ele foi andando. Conta também como uma atividade física. Conta muito, sim. Você está ali no 4º andar, hoje eu vou subir 1 vez de escada, esses 4 andares, conta também como uma atividade física.
Na literatura, isso vai divergir ali entre atividade física e... Qual que é o outro? Entre você se movimentar atividade física e exercício físico. E exercício físico, perfeito. Exercício é programado, né? Programado, aplicável, replicável, com progressão. Isso. A atividade física é toda a movimentação que você necessita ali do seu corpo. E lembrando que cada vez mais a nossa sociedade ela está fazendo menos atividade física. Eu acho que hoje a gente está vivendo um momento que as pessoas estão mais fazendo exercício físico da história de todos os tempos. Só que ao mesmo tempo a gente vive um momento que as pessoas fazem menos atividade física. Um exemplo, você sai da sua casa de carro, chega na academia, vai caminhar na esteira. Você trocou a atividade física pelo exercício físico. Perfeito. E levando em consideração que se ela for dependendo do deslocamento para a academia, por exemplo, 20 minutos de caminhada na rua, eu digo um exemplo nosso aqui, né? Já tem que descer essa ladeira depois aqui, subir outra. Ou seja, entre ir na academia e voltar vai ser um treino mais intenso do que 5 ou 10 minutos. Claro que tem que levar em consideração, por exemplo, segurança, mulher tá andando sozinha na rua, o horário. Sim. Mas só para vocês entenderem que a tecnologia hoje está ajudando muito mais no sedentarismo, deixando a nossa vida muito mais fácil, seja na questão de se movimentar, receber suas coisas em casa no mesmo dia, alimentação super ultra processada, né, com mais facilidade, mais acesso ali, tudo isso está fazendo um acúmulo também, né, de maus hábitos que vai atrapalhar a gente lá na frente. Então, se diariamente a gente não quebrar essa barreira de não preciso de treino glamuroso, preciso me movimentar, lá na frente com seus 60, 70, 80 anos, você vai estar muito melhor e dependendo menos de ajuda externa para as necessidades básicas, Sim. né? E aí o outro ponto e o último, que é o empilhamento de bons treinos. Eu acho que recente, eu já tinha postado algumas vezes, mas recente eu postei a alguns alunos, alguns não, acho que foram 2 ou 3, me perguntaram o que seria isso. E aí eu falei, semana que vem a gente vai falar sobre isso lá na sala Ritmos. E não apareceram. E não apareceu, fela da gaita. E aí o que acontece? Basicamente, empilhamento de bons treinos entra nessa linha que a gente falou, tá? De você manter uma constância. Porque o que acontece em muitos casos, mas não é pouco não, em muitos casos, a pessoa ela tá tão preocupada com o dia do super treino, exemplo, vamos pensar em maratona ou pensar em 70.3, né, no meio aéreo. Ela tá tão preocupada com o dia do simulado, 15 treino dias, chave, né? O treino chave, o dia do simulado, que ela esquece de todos os outros. Então, por exemplo, mas quando que eu vou correr 30 quilômetros? Quando que eu entro no ciclo, professor? Quando que eu vou fazer 30 quilômetros? Quando que eu vou fazer... E aí ela esquece que para ela chegar naquele dia bem, ela tem que empilhar um monte de bons treinos. E aí onde que entra os bons treinos? Treino leve entra como um bom treino? É o mais importante. Treino longo, em baixíssima intensidade, bem alimentado, bem organizado, que você termina ali com uma progressão sustentada. Sensacional. Treino intervalado de alta intensidade, ali 10 de 400, entra como um bom treino? Entra. Então, todos esses treinos que estão programados ali na sua planilha, se bem executado, ele vai somando, que é o que eu falei, vai empilhando um monte de bom treino, ou seja, você chega no dia aqui, você está sensacional, você está voando baixo. Uma experiência que eu acho que todo mundo deveria ter, pelo menos ali naquela semana leve, é treinar uma semana inteira sem relógio. Só na percepção de esforço, sem postar. Porque, lembra em Romeiros que eu dei uma carona pro cara que quebrou a bike dele? O cara era um baita nadador na infância, adolescência, fazia treinos assim, antigamente, o volume era muito predominante na natação, então, diariamente, 7, 8 quilômetros de natação, e nunca usou o relógio na vida. Ele falou, cara, hoje eu não consigo dormir sem meu Garmin para não acompanhar os dados. Então a gente está perdendo um pouco aquele prazer de treinar, prazer de treinar, por gostar de treinar, para conseguir ter métricas, postar, subir no Strava um bom treino, até é muito louco isso, sabe, no sábado, inclusive? Sim. Que eu te falei, que eu fui ensinar como que fazia lá o negócio, e eu mesmo bati e parou de funcionar o meu medidor de potência.
Na primeira subida eu já pensei, caramba, meu, eu acho que eu tô acima da potência, eu tô acima. Você fica perdido. Com certeza nem tava. Então... Um influenciador chegou numa galera na rua, corredor, você correria uma maratona, só que com a condição de não postar e não contar pra ninguém? Ninguém correria. Não é por prazer, né? Sim. E tá tudo bem, a gente fazer, é legal contar pros amigos, você ter ali o seu título de maratonista, de Ironman, de correr 10 quilômetros. Só que lembrar que antes disso você tem que sentir o prazer na atividade, senão não é sustentável, né? Vamos fazer o fechamento? O que você separou para o fechamento? O fechamento é o seguinte, resumindo, L1 é uma fundação metabólica, ou seja, você nadar, pedalar, correr, é excepcional, na verdade, que você compreenda isso e que você tenha uma base muito extensa dentro dessa zona, né, dentro desse L1, por tudo aquilo, inclusive, que o Scooby falou, explicando da questão do lactato, ou seja, neste momento você está com lactato baixo, né? Quantos por cento do treino aí, pensando num ciclo, tem que ser em L1? Questão de porcentagem. Depende muito do ciclo, mas os mais tradicionais, né, que são os 80-20, 80%, ou muito próximo de 80% deve estar dentro dessas zonas, que seria zona 1, zona 2 ou zona 3 baixa. Né? O restante, a gente divide esses 20%, aí vamos pensar em 10% mais ou menos dentro ali de um ritmo de prova, pensando em provas de curta distância, né? Ritmo de prova, e essa outra porcentagem ali, 5%, 7%, seria os acima, zonas altíssimas isso, lá, acima, né, do limiar. Mas, basicamente, ou seja, 80% é muita coisa. Pensa que a cada 10 horas... 10 treinos, 10 horas, melhor, isso, 10 você horas. Passou 8 horas... Em L1. É, muito doido. Bom, frequência dos treinos é também outra fundação de quem quer performar, ou seja, acumulado de treinos, e não importa qual foi o treino, se foi de 5 minutos, foi de 10, levando em consideração o que o Scooby falou, que você trabalha a sua mentalidade, a sua disciplina em fazer aquele treino de 5 ou 10 minutos, e normalmente eu ia complementar isso, acabei esquecendo, normalmente você passa. Exemplo, sim. Vou fazer só 5 minutos de corrida, por exemplo. Você vai fazer uns 20. Você até se atrasa dependendo do seu compromisso, mas fala, já tô aqui mesmo agora. E até quando a gente quer desistir, isso aí é de experiência própria. Você começa a correr, tá difícil, hoje não encaixa, espera 10 minutos. Se deu 10 minutos, tá ruim ainda, você desiste. Mas geralmente essa primeira barreira dos 5, 10 minutos sim, é só para sabotar. Empilhamento organiza o progresso, ou seja, o empilhamento de bons treinos, lembrando que bom treino não é só o que você posta, tá? Um treino em Z1, um treino de caminhada, às vezes é um excelente treino. Eu já fiz vários, principalmente quando eu estava lesionado, que eu não parei, lembra que eu falava? Eu ia para a esteira e fazia 1 hora de caminhada ali, ó, mas estava me mantendo ativo, colocava o celularzinho lá passando uma série, um filme, 1 hora de caminhada. Então, é importante que vocês se mantenham ativo. E isso é que faz o empilhamento. Era isso. L1, L2, o empilhamento, a constância deixa seus resultados muito mais previsíveis, né? Você já tem uma base ali, um histórico muito bom de até onde você responde bem, até onde começa a ficar difícil. Então fica muito mais previsível, diferente de quando você tem janelas muito longas ali de pausa, que você está sempre no primeiro degrau, Sobe 4, 5, 6, volta para o primeiro, fica 1 mês, 2 meses sem treinar. Isso aí tira um pouquinho a previsibilidade do seu ciclo, de fazer uma projeção de uma prova daqui 6, 8 meses. Então, considerações finais. Um bom empilhamento de treinos é importante. Respeitar os treinos em baixa intensidade, fundamental, aprender a rodar em baixa intensidade, esquecer um pouco os treinos ali glamurosos.
focar em treino que você nem olha o relógio. E um ponto que a gente sempre reforça, tá? Principalmente eu, porque às vezes a gente fala tanto nessa ideia de treinar em baixa intensidade e o povo, o Matheus é um exemplo, né? E aí ele, dependendo, ele fica falando, não, mas que não sei o que lá, que aí quando eu vou treinar na prova, o fato de você rodar a maioria dos seus treinos em baixa intensidade não quer dizer que você não vai rodar em alta intensidade. O que a gente questiona é que, no geral, o que acontece? Você treina em baixa intensidade, em moderada intensidade, e quando a gente precisa que você faça um treino com alta intensidade, uma entrega de 100% ou 110%, você não entrega. Então esse é o ponto de falta de progressão, falta de empilhamento de bons treinos. Porque o ideal é que você esteja sempre preparado ali, sempre não, né? A gente tem uma programação, mas, por exemplo, ele fez lá uma sequência de 4 treinos em baixa intensidade, fez uma recuperação, a gente coloca um treino ritmado, aí ele vai e quebra. Normalmente, quando ele quebra, eu tô falando ele, mas não é ele em específico, um aluno qualquer. Normalmente, quando acontece isso, quando a gente olha o histórico, os treinos de baixa intensidade não foram em baixa intensidade, eles foram acima. Os estímulos que eram para ser o estímulo, sei lá, 10 de 400 a 430, ele fez os 5 primeiros a 3,20. Né? Então, normalmente acontece isso, por isso que a gente bate tanto nessa tecla de respeite os treinos em baixa intensidade, para quando tiver na sua planilha os treinos de alta intensidade, você entregar com maestria. É isso. Fechamos. Muito obrigado pela presença aí no vídeo. Logo, logo vai estar disponível no YouTube. A gente também vai postar alguns cortes aí com os melhores momentos para ficar mais... Não deixe de compartilhar, não deixe de dar um joinha e não deixe de fazer um comentário de algum ponto que você não entendeu. Deixa as dúvidas que aí depois a gente publica no Instagram respondendo. Também, legal. Próximo vídeo aí a gente já começa com as dúvidas da galera. Perfeito. Isso aí, até sexta que vem então. Valeu, gente. Tudo de bom. Tinha mais alguma coisa, Scooby? Não. Não?